No vídeo de hoje, vou trazer mais uma ferramenta importante que vai nos auxiliar a identificar melhores momentos de se posicionar no mercado, a maneira que investidores profissionais pelo mundo e os maiores investidores sabem investir. Eles são chamados de baleias, então vou pronunciar bastante esse nome nos vídeos, então já vou falando para que vocês fiquem familiarizados com esse termo. Então as grandes baleias no mercado, eles usam inúmeros indicadores, como a gente já tem visto nos vídeos anteriores. Porém, o que eu trago hoje, ele tem uma, um auxílio da nossa visão tão interessante que ele dá mais suporte ao que o RSI já nos mostra. Para quem viu o vídeo anterior, viu o quanto é importante um indicador sobre a ação do preço, juntamente com o gráfico, ajudando a gente a identificar os melhores pontos. Então, antes de dar prosseguimento, eu peço desde já que quem estiver assistindo, deixe um gostei para me dar uma força e deixe um comentário, porque a plataforma aqui, YouTube, ela entende que quando uma pessoa interage com o vídeo que está no canal, eles impulsionam mais para ter mais alcance a pessoas. Então, eu lembro por mim mesmo que quando estava no início desse canal, se eu tivesse acesso às informações como essas que eu estou trazendo, eu teria poupado muito tempo, porque foi muito difícil eu chegar nesse cume das informações elas ficarem bem encaixadas como elas estão hoje. Então, deixa um like e você não só está ajudando só a mim, está ajudando essas pessoas ainda que não sabem que esse canal existe com um conteúdo desse nível de forma gratuita. Então bora lá. O próximo indicador que eu quero mostrar é um indicador que ele mostra a tendência que o mercado está no momento. Então, a tendência a gente já tem visto que é aquele período onde o mercado ele está com a temporada de alta, onde ele só sobe, e tem a temporada de reversão da alta, né, que seria o período de baixa. Então, o indicador ele ajuda bastante a identificarmos em que períodos estamos com uma linha juntamente aplicada no gráfico. O indicador é esse aqui. Se vocês olharem ali, tem o nome EMA 26 Closer. Então seria uma média móvel exponencial, assim também chamada. E essa linha, ela tem um período. Aí você pode dizer, que período? Como eu disse alguns vídeos atrás, o mercado é movido de tempo e momento. Então, qual a temporada que ele está, qual o momento que ele está. E essa linha, média móvel exponencial, ela dá ali, vou falar de uma forma bem mais simples para que qualquer um entenda, com pouco termo técnico, para que fique mais fácil a compreensão do que vai ser dito aqui. Então, ela está configurada da maneira que eu gosto de usar. Ela pode ser configurada à maneira de qualquer perfil que o investidor em si tem, porque isso se chama setup. Setup é um conjunto de sequências de ferramentas que é usada em padrão. Então, quando o investidor ele tem um padrão, a maneira dele de identificar e ler o gráfico, que o gráfico ele tem interpretações como texto. Quando eu leio um texto, eu posso ter uma interpretação, e quando a outra pessoa lê, pode ter a interpretação dela, desde que nós cheguemos na intenção do que o texto quer trazer para nós. Então, é a mesma coisa os gráficos. Então, a maneira que eu gosto de usar os gráficos para ter a minha leitura é assim. Como a gente viu no vídeo anterior, RSI, eu uso essa média móvel exponencial. A minha está configurada em 26 períodos. Depois eu vou ensinar em outros vídeos como adicionar esses indicadores, mas não é a pretensão agora dos vídeos que eu estou fazendo. A pretensão agora é a gente compreender que essas coisas existem e como elas são usadas e como elas são tão poderosas para nos ajudar nas decisões de investimento e de se posicionar dentro do mercado. Então, ela simplesmente faz o seguinte: como ela está configurada em 26 períodos, você vê que o gráfico é formado por velas, que são essas velas que são as brancas e as pretas. Juntamente as pretas são as que marcam períodos de baixa e as brancas marcam período de alta. Então, como ela está configurada em 26 períodos, de uma forma bem simples para quem entenda, ela pega desde a primeira, deixa eu botar a seta, desde a primeira vela, contando 26 para trás.
Então, quando ela contar 26 velas para trás, eu vou botar aqui a medição para que fique mais fácil da gente compreender. Deixa eu usar a régua. Com a régua, a gente vai contar aqui. A gente contaria 26 barras para trás. Vou mostrar aqui, está em 16 barras, são os números do meu: 17, menos 20, menos 26, aqui. Então, a partir dessa vela para frente, o que é que ele faz? Marca aí qual é a vela. É a vela de 2 de fevereiro de 2026. Você já sabe ver o tempo gráfico que fica na parte inferior da tela, na caixinha azul. Então, dia 2 de fevereiro de 2026 foi contado. Então, a gente faz o seguinte: a gente pega o menor preço desse período. É aqui? Não, não é aqui o menor preço. O menor preço contando desse período, vou fazer uma linha para ficar mais fácil a gente compreender. Aqui. Se a gente pega desse período para o período aqui, são 26 velas. A gente pega o valor máximo dentro desse período e o valor mínimo dentro desse período. Essa média serve para dizer a média de preço entre esses 26 períodos. Por isso é chamado de média móvel, porque ela se move de acordo com o preço. Então, se a gente pega o meio do preço entre esses dois, entre essas duas linhas, seria justamente aqui. Então ele conta que é um período de 26 velas. Então, ela nos ajuda a auxiliar qual seria o valor justo naquele momento para aquele ativo. Então, como eu estou analisando aqui o gráfico do Bitcoin, se o vídeo hoje ficar longo, tenha paciência, porque vai ser necessário essas informações para que a gente não fique preso a tempo, mas sim as informações valiosas que são expressas aqui. Então, o Bitcoin hoje é a moeda que a gente está... Moeda não, ativo. Vamos se acostumar com essa palavra ativo. Depois a gente se aprofunda mais no Bitcoin como moeda. Então, é um ativo que a gente está analisando agora e, segundo essa média móvel, fala que o valor justo dele deveria ser aqui. Você já sabe o que é valor justo se você viu os vídeos anteriores. Seria nessa média. Então, quando a gente olha sem essa linha, a gente vê que lá na região de preço, o valor da média móvel já é marcado pela caixinha azul. Então, ele diz que para ser um preço justo, seria nos 70.651 mil. Seria o valor do Bitcoin para ele ter um valor justo. Então, quando o preço está baixo, ele é considerado ainda barato para o período em que ele está. Então, essa média móvel ela ajuda a gente a identificar já de cara em que tendência o mercado está e se aquele ativo está barato ou caro naquela fase em que ele se encontra. Então, vou apagar aqui as linhas para não ficar confuso. Ela serve justamente para isso e para outra coisa muito importante. Se você notar, as velas elas não ficam tão distante assim por tanto tempo dessa linha. Vou dar um exemplo aqui. Você vê que a linha azul, a média móvel, ela passa nesse desenho aqui. Tendência de alta, está apontando para cima. Então ela veio daqui, ela está sendo guiada para cima, a linha azul. Mas se você notar, a partir daqui, ela começa a descer e ligeiramente as velas que estavam acima dela, na região superior, passou a caminhar agora abaixo dela. Então ela já ajuda a nos dizer uma coisa. Quando as velas estão abaixo dessa média, então o mercado entrou numa tendência, num período de baixa, num período de correção maior. Aqui, período maior de valorização. Então ela serve também para nos dizer em que momento está, como eu disse a princípio. E outra coisa que eu falei era essa: o preço não fica tanto tempo distante da média móvel. Como assim? Vou explicar agora. Você vê que a média móvel está aqui e o preço está distante dela. Está aqui, enquanto a média móvel está aqui. Ela também serve como um imã que puxa o preço para ela. Porque
o valor justo de um ativo sempre precisa ser visitado. Então a média móvel sempre vai atrair como uma gravidade, como fosse um centro de gravidade, o preço para ela, mesmo que ele precise se afastar novamente. Então, ao se afastar, ele precisa visitar a média móvel. Então, quando ela se aproxima, ela precisa dar outra afastada. Então, poderia afastar para baixo ou para cima. Ele passou a afastar para baixo a partir de quando perdeu a tendência. Aqui perdeu, mas precisou visitar ela novamente. Ele sempre vai passar próximo ou em cima. Às vezes fica costurando, como acontece aqui, mas precisa chegar na região da média móvel. Houve outro afastamento, o preço ainda chegou até aqui, e a média, ela puxou o preço novamente, mesmo que ele precisasse cair novamente. É por isso que o mercado, ele nunca cai reto, porque ele precisa criar uma estrutura. E quem nos ajuda a identificar essa estrutura é justamente ela, a média móvel. Preço subiu quando ele esticou demais, por isso é perigoso entrar em mercado subindo. Por quê? Porque se ele subiu demais e afastou da média móvel, o que é que ele pode acontecer? Começar a virar. Você começou a notar que sem esses indicadores fica muito difícil você identificar pontos de entrada no mercado para se posicionar para longo prazo. Aí você pode dizer, mas se eu entrasse aqui, o mercado não subiria de toda forma? Subiria. Mas quando você está ativo dentro do mercado, não é fácil você estar aqui e tomar na cabeça toda essa queda, porque demora. Olha, 18 de março de 2024 foi quando bateu um dos valores mais altos nesse período. Ele chegou no fundo da queda em agosto. Você suportaria esse período todo? Quase 6 meses vendo seu dinheiro desvalorizar? Então até psicologicamente para a gente é mais confortável esperar o preço recuar, pegar em melhores momentos, onde ele não vai passar tanto tempo assim para subir. Aí ele sobe novamente, se afastou da média, não tem o porquê comprar. Esperar o preço recuar. Recuou, afastou. Se você notar aqui, já afasta pouco, já deu um sinal de que não tem tanta força assim para continuar a subida. Então a média móvel ela nos ajuda assim. Ela dá aquele auxílio visual para que a gente entenda o que é que está acontecendo naquele momento no mercado. Então, o preço agora do ativo do Bitcoin é considerado um valor baixo mediante a média móvel. Então, tem outro indicador que eu já quero trazer nesse vídeo para que a gente adiante mais o nosso processo, porque eu acredito que muitos de vocês já estão entendendo bastante coisa do que está sendo dita, que é o seguinte. Tem outro indicador que ele ajuda bastante a gente ver esses períodos de aceleração do mercado, que é o quê? Que é esse outro indicador aqui, indicador de volume. Se você notar embaixo, passou a surgir vários pontinhos como fossem volume, que são os vermelhos e os verdes. Para que serve esse volume, Nildo? Outro indicador que ajuda bastante a gente identificar em que força está sendo aquele movimento projetado. Se a subida ela está sendo com muita injeção de dinheiro, vou falar de uma forma mais simples ainda. Se a subida ela está tendo muita atração ou ela está sendo uma subida fraca para ter uma reversão imediata. Nildo, me explica que eu não estou entendendo nada, me explica melhor. Vou explicar agora. Se você nota aqui no Bitcoin, você nota que o preço aqui está caindo. Apareceu o outro indicador, não sei se vocês já lembram já. Então, o preço caindo enquanto o volume também vai caindo. Nota que o volume está descendo? Então, enquanto o preço desce e o volume desce, o volume diz que a queda já está perdendo força, porque o volume também se movimenta em temporadas como o mercado, como o preço, períodos de alta e períodos de baixa. Então, quando um volume ele sobe muito, sinal de que a qualquer momento o volume vai cair. Então, quando o volume cai, os movimentos que aparecem no gráfico são mostrados se eles são verdadeiros ou não. Então, se você vê o que é um movimento verdadeiro, já vou explicar. O movimento verdadeiro é quando o mercado está indo para uma direção, como a seta que está ali no gráfico,
E se você notar, desse período aqui, vou botar linhas para que fique mais fácil. Desse período aqui, olha para o volume, que é o mais interessante. Desse período, deixa eu acertar, para cá, você vê que houve queda. Considere essas duas regiões, desse para esse. Olhe para o volume, subindo. Foi aonde a queda foi mais intensa. E logo após isso, o mercado continua caindo. Vê? Porém, se a gente nota nessa janela de tempo, o volume, ele está caindo. Então, ele me diz uma coisa. A queda, provavelmente, porque no mercado de renda variável a gente não tem certeza, a gente faz análise e depois eu vou ensinar a vocês a como fazer um gerenciamento de risco, porque é importante não só mirar nos ganhos, mas mirar nos riscos também, para que a gente possamos vedar eles e eles não acontecer muito pesado na nossa carteira. Então, volume caindo e preço caindo, sinal de que a queda já está perdendo tração. Quando a gente usa o RSI, o indicador passado, vemos que ele está em regiões que são aquelas regiões, a região 30, que é a região a partir de baixo, se você ver ali embaixo, do lado, região 30, na caixa verde, são as melhores regiões para comprar. Então a gente já junta uma confluência. RSI da região 30, preço parece que está fazendo fundo, volume me mostra que a queda está perdendo tração. A gente começa a fazer confluência. RSI me dando sinais de acumulação. Média móvel falando que o preço está barato e o preço precisa subir porque já está se afastando da média. Volume caindo enquanto o preço cai. Então, a queda, como está perdendo tração, a qualquer momento pode haver uma subida muito forte. Então, com a queda, é a mesma coisa que a gente faz com a alta. Quando o mercado está subindo, a gente nota no volume o seguinte. Já vou encerrar para o vídeo não ficar muito longo. A partir daqui para cá, nós notamos que o volume está caindo enquanto o preço sobe. Não é isso? Em seguida, olha o que acontece. O preço dá uma leve recuada. Quando ele vem subindo novamente, o volume agora sobe. Seta, volume sobe, enquanto o preço está subindo. Você notar, essa alta foi mais violenta que a anterior. Essa alta aqui, porque o volume estava subindo juntamente com o preço. Então, quando começa a perder tração, sinal de que a queda que está acontecendo aqui está perdendo tração. Para vir volume subindo. Você vai olhando, analise, vai olhando para o gráfico, vai analisando, vai acostumando isso aos seus olhos, porque é questão de prática, mas é muito fácil. Enquanto o volume sobe novamente, olha o que acontece com o preço lá enquanto o preço sobe. Subida verdadeira. Logo em seguida, e assim vai indo. Então, uma ferramenta poderosíssima que nos ajuda a identificar se aquela subida ela tem muita força ou não. Então, subida com o volume subindo, o preço subindo com o volume subindo, acho que vocês estão entendendo. A alta ela é verdadeira, é uma alta que ela tem muito potencial para se desenvolver mais. Se a alta e o volume cai, o preço sobe, mas a qualquer momento ele vai despencar. Porque esse volume é como se fosse o nosso pulmão quando a gente puxa o ar para dentro.
Ao puxar o ar, chega um momento que há um limite e não dá mais para ter ar entrando com tanto volume. É a mesma coisa com o preço. Preciso soltar o ar. É a mesma coisa que acontece com o preço enquanto ele cai. Então, ferramenta poderosíssima que nos ajudará junto com a média móvel e o índice de força relativa. Vocês notam que meu RSI ele está com uma linha amarela, porque ele padrão ele vem assim. Mas eu gosto de configurá-lo para usar sem essa linha amarela, pois para mim ela é extremamente desnecessária. E eu gosto de usar ele dessa forma. Então considere usar sempre dessa forma. Certo? É isso que a gente tem para hoje. Tenho mais informações para trazer nos próximos vídeos, que vão ser detalhes finos, já considerados de intermediários para avançado, mas eles serão mais rápidos. Serão entrando na célula do indicador índice de força relativa, o RSI. A gente vai ver agora mais a fundo, explorar ele para ver as outras funções que ele nos dá. Porque no mercado é assim. Quanto mais informações detalhadas nós temos, mais chance de fazer mais dinheiro nós temos. Ok?